Bem-vindo, pessoal, a mais uma videoaula aí do nosso sistema XD Software. E hoje estarei ensinando a vocês a como fazer a configuração de e-mail e também a como configurar o envio das XMLs e também o envio dos documentos em PDF referentes ao fechamento do dia e também ao fechamento de turno. Todas essas configurações serão realizadas na prática para mostrar para vocês como funciona, além também do recebimento e também o como realizar ali os procedimentos para fazer esse envio, ou seja, o que eu preciso fazer para enviar, por exemplo, o fechamento do dia, o fechamento do turno por e-mail, como eu vou fazer para enviar XMLs por e-mail e assim vai. Então, para começarmos a fazer essa configuração, vamos clicar aqui na engrenagem, vir aqui nas configurações de e-mail, ele vai abrir essa tela aqui. Como vocês podem ver, eu já tenho uma configuração de e-mail aqui configurada, que é utilizando o servidor do Gmail. Cada provedor de e-mail ele tem um servidor e também uma porta específica que eles utilizam para fazer toda essa comunicação com seu usuário e senha. Agora descendo aqui, você vai ter que informar o usuário e também a senha. O usuário é basicamente o e-mail que você vai utilizar para fazer o envio das informações. A senha é referente à senha do seu Gmail que você utiliza para se conectar ao servidor. No nosso caso aqui, a senha não vai ser a senha realmente deste e-mail aqui. A gente vai ter que fazer um outro processinho para conseguir essa senha para utilização. E o e-mail você pode também duplicar referente a essa configuração, tá? Então você pode colocar o mesmo e-mail que você colocou no usuário, beleza? E agora descendo aqui para o nome de contato, você pode colocar qualquer um que você quiser. Aqui também vocês vão ativar o protocolo SSL, que é o protocolo de segurança aí para o envio dos e-mails. Show? Após fazer toda essa configuração, a gente vai dar um gravar. Lembrando que se você estiver utilizando aqui do servidor de e-mail, você pode colocar desta forma aqui. Eu vou estar explicando como vocês vão pegar a senha agora. E para testar, vocês podem vir aqui apenas e clicar aqui em enviar e-mail de teste. Aqui você digita o seu e-mail. Vamos colocar aqui XD Brasil, que é o nosso. XD Brasil Suporte. Gmail.com. Então vou estar utilizando ele aqui, vou dar um OK. Se der certo, ele apenas ficará em cinza e vai voltar para o mesmo nome, ou seja, enviar e-mail de teste. E aqui a gente pode ver que ele já chegou nosso e-mail de teste aqui no nosso e-mail. Olha que interessante. Beleza? Após isso, você já sabe que ele vai estar funcionando. Agora eu vou ensinar como você pega essa senha referente ao servidor do Gmail. Então o que você vai fazer? Você vai entrar aqui na caixa de entrada do seu Gmail. Você vai vir aqui no canto superior direito e clicar aqui em gerenciar sua conta Google. Após abrir essa nova aba, vocês vão vir aqui em segurança e realizar aqui a verificação em 2 etapas. Após você fazer toda essa realização de configuração, vocês entram aqui. Vou estar digitando aqui a minha senha. Após entrar aqui, vocês vão descer até a parte de senhas de apps. Vocês vão clicar nessa setinha aqui e digitar aqui o nome do app, que seria XD. Então você vai digitar XD, clicar aqui em criar, e ele já vai criar aqui uma senha. Essa senha aqui, você não consegue vê-la novamente, então você precisa salvar ela em algum lugar. Você pode salvar aí no WhatsApp, em algum bloco de notas e tudo mais, que você vai ter que manter ela guardada. Se você acabar esquecendo ela, você vai ter que vir aqui novamente, deletar a sua já existente e criar uma nova, e aí fazer novamente a configuração alterando lá a senha. Beleza? Então eu vou estar utilizando essa daqui, vou gravar, vou dar um concluído, vou utilizar aqui de um bloco de notas, então vou dar aqui o Notepad. Já tinha uma salva aqui, vou digitar. Não pode ter espaços, então vou estar apagando os espaços. E pronto. Essa aqui já vai ser a senha guardada. Eu vou copiar e vou colocar aqui no meu espaço de senha. Então vou apagar essa daqui e colocar a que eu acabei de gerar. Vou dar um gravar e agora a gente pode testar novamente. Então vou colocar aqui XD Brasil Suporte @gmail.com. Vou dar um OK. Ele vai realizar o processo. Se deu certo, ele vai voltar para o botão anterior. E agora, se a gente vir aqui em caixa de entrada, a gente já pode ver que o e-mail de teste já foi realizado com sucesso. Show de bola? Então é isso que você vai fazer para fazer toda a configuração utilizando o servidor de Gmail. Claro que você não poderá fazer isso caso você estiver utilizando um outro provedor de e-mail, assim como o Yahoo e Hotmail, que pode ser que eles utilizam de maneiras diferentes para você conseguir essa senha, caso eles precisem. Tá? Senão você pode utilizar a senha do seu e-mail mesmo, que você já utiliza. Show de bola? E agora a gente vai fazer toda a configuração do envio tanto da XML quanto
do fechamento do dia e também do fechamento de turno. Estou mostrando aqui como funciona e também na prática como você vai receber esses documentos. Show? Feito isso, vamos clicar aqui em sair. Vamos vir aqui nas configurações de terminal, descer até aqui embaixo em configurações de envio de e-mail. E aqui é onde a gente vai fazer a configuração do envio das notas para a contabilidade e também para o cliente. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, vindo aqui em função, vocês vão selecionar aqui o XML para o cliente. Claro que esta função aqui é totalmente opcional, se você quiser ou não fazer essa configuração para enviar XMLs para o cliente, você não precisa fazer isso, tá? É totalmente opcional. Então, mas eu vou estar configurando aqui para mostrar para vocês como funciona. Então, utilizando aqui dessa função, vou selecionar a configuração de e-mail que a gente fez. E aqui, em destinatários, eu vou colocar o e-mail que eu vou enviar as informações. Então, vou colocar XZ Brasil Suporte, vou colocar nós mesmos. A gente receber, @gmail.com. E aqui o assunto vou colocar teste XML para cliente. E agora eu vou fazer a mesma coisa, vou até vir aqui para copiar o Gmail, é mais fácil para a gente fazer. Vou colocar aqui em novo, vou vir aqui na função e agora eu vou selecionar aqui a função de contabilidade, que é aqui que a gente vai fazer para enviar ao contador. Aqui eu vou selecionar a mesma configuração de e-mail, destinatário eu vou colocar XZ Brasil Suporte e aqui eu vou colocar teste envio para contabilidade. Vou copiar e colar, copiar novamente aqui e vou dar um gravar. Pronto, com isso feito, você já tem uma configuração de envio de notas para o contador e também para o cliente. Feito isso, vamos clicar aqui em sair e agora a gente vai fazer a configuração do fechamento de dia e também o fechamento de turno. Agora vamos vir aqui então em configurações gerais. Vamos vir aqui e ativar esta opçãozinha aqui, que é o enviar e-mail ao fechar o dia /turno. E agora vamos configurá-los. E aqui seria a mesma ideia. A gente criaria uma função para o fechamento de dia, configuração, colocar aqui o nosso destinatário, colocar o assunto e o corpo de mensagem. Da mesma forma, tanto para o fechamento do dia, tanto para o fechamento de turno. Beleza? Então é aqui que você vai fazer essa configuração. Fazer da mesma forma que a gente fez para XML, só que trocando as funções. Show de bola? Agora vindo aqui em sair e dando um gravar. Agora vamos mostrar aí na prática de como são os documentos e também como você vai fazer para enviá-los. O fechamento de turno, como o próprio nome diz, ele vai enviar para a gente ao a gente utilizar a função fturno, que seria o fechamento de turno. Então aqui eu vou estar utilizando a minha função, então como eu já fiz algumas vendas, eu vou só utilizar a função fturno. Ele vai fechar para mim o turno, então ele vai executar aqui. Executado para mim, eu não vou imprimir, porque ele já vai ser enviado por e-mail, então eu vou dizer que não. E agora, se a gente vir aqui no nosso Gmail, ele já enviou para a gente aqui bem rapidinho. Teste turno, corpo da mensagem. E se a gente baixar aqui e abrir, então, vou fazer o download aqui, a gente pode ver aqui o resumo do turno. Aí ele mostra aqui o turno 1 e mostra as várias informações que tem, como totais por caixa, total por terminal, funcionário, família, e também outras movimentações. Show de bola? Lembrando, pessoal, que este documento aqui não é alterável, tá? Se vocês precisarem de alguma alteração ou adicionar alguma coisa, a gente teríamos que seguir aí com um ticket de implementação. Eles não são igual os docs que a gente tem via arquivos locais, né? Que a gente pode alterar, adicionar variável, tirar variável e tudo mais. Esses documentos aqui não são alteráveis pelo PDV. Show de bola? Isso aqui é totalmente por código. Então, se precisarem alterar, contatem a gente que a gente abre um ticket de implementação adicionando aqui informações a mais neste documento. Beleza? Agora, vamos realizar aqui o fechamento do dia. Então aqui a gente fez o fechamento do turno e agora vamos fazer o outro exemplo. Então aqui, para a gente enviar o fechamento do dia, vamos utilizar a função fdia para fechar o dia. Então vou dar um OK. Vai aparecer minha confirmação, eu quero fechar sim. Ele vai executar para mim o fechamento. Fechou para mim, não vou imprimir. Também não vou fechar a minha aplicação. E agora se eu vim aqui no meu e-mail, voltar aqui, ele já me mostrou também o teste de dia. Então agora eu vou baixar. Vou enviar aqui
para downloads. E vocês podem ver também que é bem parecido com o fechamento de turno, só que ele engloba tudo, né? Ou seja, ele engloba todos os turnos que você teve naquele dia e tudo mais. Então ele já mostra tudo bonitinho pra gente. Show de bola? E agora vamos mostrar como funciona o envio das notas. Como eu faço para enviar essas notas que eu acabei de emitir? Você pode utilizar da função BR Extrato. Quem já mostrou ela como ela funciona, né, nos nossos outros vídeos em relação à configuração de site, configuração de NFC e tudo mais. Então vamos utilizar ela aqui. E ele vai abrir para a gente os extratos das notas. Eu vou estar utilizando aqui o NFC como base para esses testes, mas ele funciona tanto para NFC também quanto para Passat. Então não se preocupem quanto a isso. E agora o que eu faço para enviar essas notas? Eu posso simplesmente aqui clicar aqui na nota que eu quero enviar. Caso eu queira enviar todos naquele e-mail de forma manual, eu vou clicar em uma e selecionar todos. Ele já seleciona tudo. Ou se você quiser fazer pelo teclado, é só clicar em uma aqui e digitar Ctrl A. Ele também já seleciona todas as notas. Para o nosso exemplo aqui, eu vou apenas enviar uma. Então, eu vou selecionar aqui a minha nota e vou clicar aqui em enviar ao contador. Isso aqui vai enviar para a contabilidade. Então, eu vou clicar aqui. E ele vai fazer o envio para mim. Após isso, após um tempinho esperando, ele faz o envio para mim. Ó. Teste de envio para a contabilidade. Ele envia para mim um arquivo zipado, onde contém essa nota. Então, vou aqui em download. A gente pode ver que ele cria uma pasta com a minha nota. Meus processados e retornos, ele envia para mim a nota para mim. Isso aqui são as outras notas de teste que eu fiz, então ele acabou enviando para mim também. Show de bola? Agora vamos fazer o outro teste que é referente ao envio para o cliente. Vai ser da mesma forma, vou selecionar a minha nota e vou clicar aqui em envio ao cliente. Aqui também ele abre essa nova telinha para a gente. E aqui eu posso selecionar também quais são os destinatários que vão receber esse e-mail. Então não precisa ser apenas um, você pode colocar vários aqui. Então isso aqui é mais uma tela de confirmação para saber quais são os clientes que você vai enviar esse e-mail. Eu vou enviar apenas para o XD Brasil Suporte. Então vou dar um OK aqui agora. Ele vai fazer um envio do e-mail para mim. E ele aparece essa mensagem aqui para mim, e-mail enviado com sucesso. Agora se a gente ver aqui, a gente pode chegar aqui, ó, teste XML para cliente. Vou baixar aqui novamente. E aqui, uma diferença que nós temos em referência ao envio para a contabilidade, é que ele me traz aqui a DANF, ou seja, o documento em relação a essa venda. Então ele traz para minha conta, o CPF, caso você tenha selecionado um cliente antes de finalizar a conta, e também ele traz aqui para mim todos os itens, sobre total, desconto, acréscimo, taxa de serviço, também o total para mim de forma certa, além da chave de acesso dessa venda, também o QR Code. Show de bola? Agora, vou estar explicando para vocês como a gente faz a configuração de envio automático dessas XMLs. É bem tranquilo de configurar. Então, para seguirmos fazer essa configuração, teremos que clicar aqui em agendar envio mensal. E aqui a gente vai ativar aqui a opção de agendar. E aqui a gente vai selecionar aqui a modalidade fiscal que você está utilizando. No meu caso, eu estou utilizando NFC. E aqui eu coloco o dia do mês onde o XD vai realizar o envio dessas notas. Por exemplo, aqui tá, dia 1, ou seja, estamos em junho, então no dia 1 de julho o XD vai pegar todas as notas do mês de junho e vai enviar aí para a contabilidade. Atualmente não temos uma configuração para você enviar todas essas notas diretamente para o cliente, então por enquanto é apenas para a contabilidade, beleza? Então a ideia do envio segue desta forma e consecutivamente. Ou seja, por exemplo, se chegar dia 1 de agosto, o XD vai pegar todas as notas do mês de julho e vai enviar para a contabilidade assim, seguindo desta forma. A mesma coisa para o agendamento de envio semanal. Eu vou adicionar aqui o NFC, então basicamente toda segunda-feira ele vai pegar todas as notas da semana passada e enviar para o contador. Beleza? Então o envio segue desta forma. E uma coisa muito importante, acabei esquecendo de explicar antes de fazer a parte de configuração, que o XD pega as notas do local de backup em relação à NFC e à NFE. Então ele pega todas as notas que estão nesse local aqui, que você configura.
ele não pega na pasta bin, onde ficam as notas que são enviadas para a Cefaz. Ele sempre pega referente ao local que você configura, tanto para NFC, NFE e também o SAT. Beleza? Então tenham isso em mente para caso alguma nota não for e tudo mais. Ele sempre pega do local de backup para fazer o envio dessas notas. Show de bola? Então, qualquer coisa estamos à disposição nos nossos canais de comunicação.